Um monge inglês entrou sozinho numa floresta germânica. Carregava um machado. Centenas de guerreiros pagãos o cercavam em silêncio. Esperavam que seus deuses o matassem. Ele se chamava Bonifácio. O machado desceu sobre o carvalho sagrado de Thor. A árvore caiu partida em 4. Os deuses não responderam. Naquele dia, um povo inteiro começou a se converter. Um menino rico, criado entre livros e salmos, se tornou o homem que plantou a cruz no coração mais bárbaro da Europa. O que acontece quando um monge decide que sua vida vale menos do que a alma de um estranho? A Inglaterra do final do século VII cheirava a terra molhada e incenso. Era um mundo novo, recém-convertido ao cristianismo por Santo Agostinho de Cantuária apenas algumas décadas antes. As igrejas ainda tinham paredes finas. A fé, ainda mais fina. E no meio desse mundo em formação, numa família abastada do condado de Devon, nasceu, por volta do ano 680, um menino chamado Winfrido. Ele tinha 5 anos quando pediu ao pai para entrar num mosteiro. Não foi um capricho. Não foi medo do mundo. Foi reconhecimento. Algo dentro daquele menino, antes mesmo que pudesse nomear, sabia que havia uma vida maior do que a que os olhos podiam ver. O pai resistiu. Julgou o filho jovem demais. Mas 2 anos depois, diante da determinação silenciosa daquele garoto, cedeu. Winfrido entrou no mosteiro de Nursling. Ali, o tempo tinha outro ritmo. Os dias começavam antes do sol, com salmos cantados em coro no frio da madrugada. As refeições eram simples, os silêncios, longos. A regra de São Bento governava cada hora. Ora et labora, reza e trabalha. Para muitos, era uma prisão. Para Winfrido, era libertação. Aprendeu latim com a precisão de quem aprende a respirar. Estudou métrica, poesia, exegese bíblica. Tornou-se professor ainda adolescente. Escreveu a primeira gramática latina produzida em solo inglês, uma obra que outros monges copiariam por gerações. Mas havia algo que os livros não conseguiam saciar. Nos intervalos entre as horas canônicas, Winfrido olhava para além dos muros do mosteiro. Não com saudade do mundo que havia deixado. Com inquietação pelo mundo que ainda não havia alcançado. Lá fora, do outro lado do mar, povos inteiros viviam e morriam sem nunca ter ouvido o nome de Cristo. Essa consciência não o largava. Era como uma brasa escondida sob as cinzas, quieta, mas viva. Aos 30 anos, foi ordenado sacerdote. E a brasa começou a arder. Em 716, Winfrido embarcou pela primeira vez rumo ao continente. O destino era a Frísia, uma região costeira e pantanosa que hoje corresponde à Holanda. Um povo rude, acostumado ao vento frio do Mar do Norte, à guerra e a deuses que exigiam sangue. Winfrido chegou com palavras, com o evangelho debaixo do braço e a convicção de que a verdade, quando dita com clareza, move corações. Não foi assim. A Frísia estava em guerra. Carlos Martel, o homem mais poderoso do Ocidente, e o rei Frísio Redebaldo travavam um conflito que não deixava espaço para pregações. As portas se fechavam, os rostos endureciam, os poucos que ouviam com desconfiança. Meses depois, Winfrido recolheu seus pertences e voltou para Nursling. Silencioso, sem vitórias para contar. Para muitos, aquela viagem teria sido o fim de um sonho. Para Winfrido, foi o começo de uma pergunta honesta. Fui preparado o suficiente? Tenho autoridade para fazer isso sozinho? A resposta que encontrou foi não. E foi exatamente essa humildade que o salvou do orgulho que destrói apóstolos. Em 718, partiu novamente, mas desta vez não para a Frísia, para Roma. Cruzou os Alpes no inverno. Chegou à cidade eterna com pó nas sandálias e uma carta de recomendação do bispo de Winchester. O Papa Gregório II conversou longamente com aquele monge inglês de olhos firmes e palavras cuidadosas. E o que viu, agradou. Gregório II era um homem que sabia reconhecer instrumentos de Deus. Deu ao monge um novo nome, Bonifácio, que em latim significa exatamente o mesmo que Winfrido em anglo-saxão, aquele que faz o bem. Uma coincidência que parecia assinada pelo céu, e junto com o nome entregou-lhe cartas oficiais, autoridade apostólica e uma missão clara: levar o evangelho aos povos da Germânia. Bonifácio saiu de Roma diferente de como havia entrado, não porque o mundo havia mudado, mas porque ele havia aceito,
com inteireza, o lugar que lhe cabia nele. O fracasso na Frísia não havia sido um erro de rota, havia sido escola. Agora, ele estava pronto. A Germânia não era um lugar, era um estado de alma. Florestas que não terminavam. Rios negros de frio. Aldeias onde o fogo mal aquecia e os deuses eram tão violentos quanto o inverno. Quando Bonifácio atravessou o Reno e pisou naquele território, o que encontrou não foi apenas paganismo, foi um mundo inteiro organizado em torno do medo. Thor, Odin, Freja. Nomes que não eram apenas crenças, eram contratos de sobrevivência. Você oferecia, o Deus protegia. Você desobedecia, o Deus destruía. Era uma religião de poder, não de amor. E Bonifácio sabia que palavras sozinhas não romperiam esse pacto. Era preciso algo visível. Algo que os olhos vissem e o coração não pudesse ignorar. Em Geismar, no norte do Hesse, erguia-se o carvalho sagrado de Thor. Uma árvore monumental, cercada de oferendas, manchada de rituais. Para aquele povo, ela não era apenas uma árvore, era a morada do Deus. Derrubá-la seria provocar a ira do céu. Seria morrer. Bonifácio pediu um machado. Os monges que o acompanhavam ficaram em silêncio. Os germânicos ao redor cruzaram os braços. Esperavam. O bispo subiu a encosta de Gutenberg com passos lentos, mas sem hesitação. Havia nele uma calma que não era indiferença, era certeza. A certeza de quem já havia entregado a vida antes de levantar a ferramenta. O primeiro golpe ressoou pela floresta. O segundo. O terceiro. Então um vento repentino e impetuoso desceu sobre aquela encosta, e o carvalho caiu. Partiu-se em 4. O estrondo ecoou por entre as árvores como um trovão. Os guerreiros germânicos olharam para o céu. Thor não respondeu. O silêncio que se seguiu foi o silêncio de um mundo que havia parado de respirar. E nesse silêncio, muitos se ajoelharam. No lugar onde o carvalho caiu, Bonifácio ergueu uma pequena capela dedicada a São Pedro. Com a própria madeira da árvore derrubada, construiu o altar. O símbolo era perfeito demais para ser acidente. O que havia servido ao ídolo, agora servia a Deus. Em 30 de novembro de 722, o Papa Gregório II o ordenou bispo de toda a Germânia. Um inglês, filho de família rica, formado entre salmos e gramáticas, agora responsável por uma das regiões mais brutais da Europa. Ele não recuou um passo. Derrubar um carvalho é um gesto. Construir uma igreja é uma vida inteira. Bonifácio sabia que a conversão de um povo não se mede pelo número de batismos realizados num único dia. Mede-se pela solidez das estruturas que ficam quando o missionário já não está mais. E foi com essa visão longa, paciente, arquitetônica, que ele passou as décadas seguintes transformando a Germânia bárbara numa das regiões mais organizadas da cristandade medieval. Começou pelas dioceses. Buraburgo, Würzburgo, Erfurt, Salzburgo, Ratisbona, Freisinga, Passau. Um a um, Bonifácio foi delimitando territórios, nomeando bispos, construindo a estrutura invisível que sustenta uma igreja visível. Cada diocese era uma âncora, um ponto fixo em meio ao caos de um território sem fronteiras estáveis, sem tradição jurídica, sem paz duradoura. Em 745, elevou Mogúncia à condição de sé metropolitana. Tornou-se seu primeiro arcebispo. Mas Bonifácio não era apenas um administrador. Era um pai. Entendia que estrutura sem alma é apenas burocracia. Por isso, multiplicou os mosteiros com o mesmo zelo com que delimitava as dioceses. Entre 740 e 778, 29 foram erguidos apenas na Baviera. Cada um deles era um centro de oração, de cultura, de cuidado com os pobres, uma ilha de ordem e beleza num mar de violência. E havia Fulda. Em 12 de janeiro de 744, seu discípulo mais amado, Estúrmio, filho de família nobre da Baviera, por ele educado desde jovem, cravou as primeiras estacas num espaço retirado no meio da floresta do Hesse. Bonifácio havia escolhido pessoalmente aquele lugar. Solitário, silencioso, cercado por 4 povos ainda a serem evangelizados. Escreveu ao Papa Zacarias descrevendo a fundação com palavras que revelam a alma de quem as escreveu.
lugar selvagem, no ermo de uma vastíssima quietude. E então acrescentou, com a simplicidade direta de quem já não tem nada a esconder: nesse lugar tenho intenção de jazer depois da morte. Não era melancolia, era pertencimento. Fulda cresceu além de qualquer expectativa. Ainda em vida de Bonifácio, 400 monges habitavam seus claustros. Tornou-se o Monte Cassino da Alemanha, um manancial de sacralidade do qual brotaram séculos de cultura cristã germânica. Enquanto isso, nos territórios francos, Bonifácio convocava sínodos, reformava costumes, confrontava bispos corruptos e reis ambiciosos. Sua relação com Pepino, o Breve, a quem coroou em Soissons em 751, era tensa, respeitosa e necessária. Bonifácio nunca foi ingênuo quanto ao poder. Sabia que a igreja precisava de reis, e os reis precisavam da igreja. Navegou essas águas com a serenidade de quem tem um norte fixo. Roma era esse norte. Sempre foi. Cada concílio que convocava terminava com uma carta de obediência ao Papa. Cada diocese que criava era vinculada diretamente à sé de Pedro. Num século em que o poder político e o religioso se misturavam de forma perigosa, Bonifácio manteve uma linha clara. A igreja serve a Cristo, e Cristo fala por Roma. Essa clareza custou-lhe inimigos. Rendeu-lhe algo maior: coerência. E foi essa coerência, construída tijolo a tijolo ao longo de décadas, que transformou um território bárbaro numa das espinhas dorsais da civilização cristã ocidental. Havia uma ferida que Bonifácio carregava desde o início: a Frísia. Aquele povo costeiro que havia sido sua primeira missão e seu primeiro fracasso. 40 anos haviam passado. Ele era agora um ancião de mais de 70 anos, arcebispo, fundador de mosteiros, reformador de concílios, pai de uma igreja inteira. Tinha feito o suficiente para que qualquer homem se sentasse, descansasse e morresse em paz. Bonifácio não era qualquer homem. Em 754, deixou São Lulo como seu sucessor em Mogúncia e partiu novamente para o norte. Seus companheiros tentaram dissuadi-lo. As estradas eram perigosas. Ele era velho. A Frísia era imprevisível. Bonifácio os ouviu com paciência e não cedeu um passo. Escreveu ao seu sucessor com palavras que não eram despedida, mas testamento: está próximo o dia do meu fim e avizinha-se o tempo da minha morte. Deixando o corpo mortal, subirei ao eterno prêmio. Não havia tristeza nessas palavras. Havia alívio. A leveza de quem finalmente vê o horizonte que sempre soube que existia. Partiu acompanhado por cerca de 50 monges. Meses de apostolado fecundo. Batismos. Pregações. Aldeias que ouviam pela primeira vez o nome de Cristo dito em paz, sem ameaça, sem exigência, apenas como uma notícia boa demais para guardar. Para o dia 5 de junho de 754, Bonifácio marcou uma grande celebração em Docum. Todos os recém-convertidos seriam confirmados. Era véspera de Pentecostes, o dia em que a Igreja celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A escolha da data não era acidental. Na manhã marcada, Bonifácio estava em sua tenda, lia. O livro que segurava era um evangeliário, as palavras de Cristo encadernadas em couro e paciência. Lá fora, o barulho se aproximou. Não era o som de convertidos caminhando em procissão. Era outro som, mais rápido, mais pesado. Seus companheiros gritaram. Eram pagãos armados, muitos, com lanças e espadas. Bonifácio saiu da tenda, levantou o evangeliário e disse, com a voz firme de quem ensaiou esse momento a vida inteira: eis o dia há muito desejado. Chegou o tempo do nosso fim. Tende coragem no Senhor. Sede fortes. Não vos deixeis aterrar por aqueles que matam o corpo, mas não podem matar o espírito imortal. Alegrai-vos no Senhor. O golpe de espada partiu o livro ao meio e atingiu a cabeça do bispo. 52 companheiros morreram com ele naquele campo, naquele dia, naquela véspera de Pentecostes. Seus corpos foram recolhidos pelos cristãos da Frísia com as mãos trêmulas e os olhos cheios. O corpo de Bonifácio foi levado para Fulda, exatamente como ele havia pedido. Repousou na abadia que havia fundado,
cercado pelo povo que havia gerado para Cristo. O livro partido ainda existe. Está guardado na biblioteca da Catedral de Fulda, aberto na página onde a espada entrou, como se o livro também quisesse testemunhar. Bonifácio tinha tudo para viver diferente. Família rica, inteligência rara, uma carreira brilhante esperando dentro dos muros seguros de um mosteiro inglês. Podia ter ensinado gramática até o fim dos seus dias. Podia ter morrido cercado de livros e admiração. Escolheu outra coisa. Escolheu atravessar mares, enfrentar reis, derrubar ídolos com as próprias mãos e morrer segurando um evangelho partido ao meio numa planície fria da Holanda, cercado por pagãos que não sabiam que estavam diante de um homem já livre. Não morreu apesar da missão. Morreu dentro dela, completo. E o que ficou não foi apenas uma igreja organizada, dioceses fundadas, mosteiros erguidos. O que ficou foi uma pergunta silenciosa que ele faz a cada um de nós, através dos séculos. Pelo que você estaria disposto a atravessar o mar? Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história tocou em você. Santos não são estátuas. São pessoas que um dia olharam para Cristo e disseram, com a voz, com o corpo, com a vida inteira, a Ele, tudo. Esse canal existe para contar essas histórias. Histórias de gente comum que foram forjadas pela fé até se tornarem extraordinárias. Se inscreve, deixa o like, compartilha, porque alguém que você conhece pode estar precisando ouvir hoje que vale a pena entregar tudo. E nos conta aqui nos comentários, qual santo você quer que a gente conte a história a seguir. Escreve o nome. A gente lê todos, e o próximo vídeo pode ser exatamente o que você pediu. Que São Bonifácio, o pai dos germanos, o monge que se tornou mártir, interceda por cada um de vocês. Até o próximo vídeo.